Na Sim. sua visão, o que faz um dashboard ser bom? Primeiro ele tem que responder os indicadores. Eu acho que a gente tem que olhar assim, o cliente tem um indicador, mas a gente não pode esquecer que dentro do Analytics, a gente tem, não só de Analytics, mas de qualquer ferramenta, a gente vai ter uma dimensão, que é uma informação, que vai nos apoiar nas nossas análises. Tá, Então, quando a gente está vendo uma conversão, você vai querer saber que dia da semana acontece a conversão. tá. Isso aqui é dimensão. Ah, de que tráfego ela vem? Em que cidade ela acontece? Qual é o perfil desse público? Ou seja, tudo isso aqui é dimensão. Tá. E esse cara é uma métrica que agora já virou um indicador, né? O que é importante aqui é você, primeiro, essas respostas têm que aparecer nesse dashboard. Então, você tem esses indicadores, mas a gente não pode esquecer de alguns indicadores secundários. Então, por exemplo, caiu o meu tráfego? Então, a gente tem que olhar para volume de tráfego, se caiu. Caiu o meu volume de visualização de página? Então, essas informações que dão um norte e que dá um termômetro para o cliente Tá. de que está funcionando, beleza. Então, o que eu faço? Eu geralmente divido isso em sessões. Ah, você quer fazer uma análise do ponto de vista de tráfego? Tá aqui. Você quer olhar por dia da semana? Tá aqui. Você quer olhar por campanha? Tá aqui. Então, eu vou fazendo. Então, assim, o cara escolhe qual opção ele quer, mas eu sempre foco muito na questão de conversão, Perfeito. né? Ter muitas consultas é bom, é ruim? Eu acho que, assim, a gente tem, por exemplo, o Analytics eu acho que é a visão que tem mais consultas. Por quê? Porque na visão hoje do GA4, Uhum. as pessoas sentem uma dificuldade de encontrar as coisas. E Tá. aí, o que eu fiz? Eu vou por uma nomenclatura óbvia para Uhum. ensinar esse cara. Então, o que eu falo? Ah, você quer entender de tráfego? Você vem nessa consulta. Você quer entender de Perfeito. campanha? Tá aqui. Você quer entender como seus conteúdos performaram? Você vai aqui. Então, a gente faz uma nomenclatura, eu construí uma iconografia toda própria Perfeito. para ensinar para o cara se guiar. Tá. Então, também, pode ser que tenha conteúdos que ele vai, telas que ele vai olhar menos, mas tem outras que é padrão. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu digo para você assim, lá no Itaú a gente Uhum. construía um dashboard que era, assim, as pessoas falavam, gente, isso aqui é o suprassumo, porque a gente conseguia com pouco entregar muito. Então, esse é um outro segredo. Hein? Fazer pouco para entregar. Então, assim, eu não tenho Legal. muitos gráficos. Se você vai numa tela minha, você tem ali 3 elementos gráficos e só. Entendeu? Sim. Então eu não encho de coisas. Às vezes tem um que é só uma tabela. Você precisa de uma tabela? Tá lá uma tabela para No final. você. E aí a gente fazia isso no Itaú. Entregava muito com pouco. E eu entregava para diversos públicos. Então, eu entregava para o cara técnico, entregava para o cara de negócios, para o cara que era de produto, para o cara mais estratégico e para a central de atendimento. Ou seja, eu atendia num único dashboard um monte de gente. Sim. Então, para quem você está entregando isso? Então, geralmente o público que acessa, que usa os dashboards que a gente constrói, eles vão. Geralmente é um cara que é o gestor de tráfego, ou o cara que é o gestor de Entendi. campanha, por quê? Ele quer olhar num nível um pouco mais de detalhe. Mas eu já tive gestores falando assim: pô, dá para você construir uma versão mais estratégica? Então aí já veio um outro Legal. insight. E aí a gente vai lá, constrói a versão estratégica, entendeu? O legal é que você acaba personalizando isso para o público, né? E aí eu vou construindo uma galeria. Então, no Tá. fundo, eu tenho uma galeria de telas de dashboard. Tanto que a gente tem um dashboard gigantesco Sim. com todos esses templates. Então, a gente vai lá, traz, customiza para o cara, se tiver alguma necessidade. Por isso que eu te falei, é diferente de você ter uma plataforma dessa que é. A gente vai automatizar isso futuramente? A ideia é fazer isso, mas Sim. a gente, como todo MVP, você faz um pouco ele na unha, tenta automatizar algumas coisas Perfeito. para ajudar. Sim. E tem dado certo. Legal, bacana. E aqui, Eleonora, tem uma pergunta da Fernanda Miranda, 5531, alguma coisa assim, que é qual a diferença entre métricas, KPIs e objetivos? E eu acho que essa pergunta encaixa bem aqui, porque no final das contas, você precisa entender muito bem isso para Sim. montar um dashboard eficiente, né? Sim, acho que para qualquer análise, John, não acho que não é só para
para um dashboard, para qualquer coisa que você for fazer, qualquer relatório que você for fazer, é importante você ter essa visão. Então, acho que a gente tem um ponto aqui que é o objetivo. O objetivo é a necessidade que a empresa tem. O que, que ela faz com aquele site? Aquele site vai trazer um lead para ela? Aquele site é o site que ela vai vender? Então, ali você tem um objetivo. Então, você trabalha com aquilo. Tá. A partir desse objetivo, você vai ter que fazer uma coleta. Só que o que é o problema? O problema é que a gente tem um ruído de comunicação nas empresas. Então, a gente já estava aqui falando antes, né, num aquecimento aqui. A questão da comunicação, ela é muito falha. Sim. E eu lembro disso já na época do banco. Então, às vezes, o desejo que o cara tinha não era o dado que ele enxergava depois, seja num dashboard, seja onde for. Perfeito. Então, eu acho que o objetivo tem que chegar claramente até a mão de quem vai fazer o tagueamento. Legal. Porque senão o cara vai interpretar sobre o ponto de vista dele. E ele vai coletar algo que talvez não é o que você quer. Sim. Então, quando esse cara chegou aqui, ele vai pôr a tag lá no lugar certo, aquilo vai gerar uma métrica. Essa métrica, o que, que eu gosto de falar? Tem gente que fala assim, KPI, indicador é a mesma coisa. Um monte de bibliografia fala disso. Eu tenho um ponto de vista e falo para as pessoas, gente, é o meu ponto de vista. Se você quiser adotar os dois sendo iguais, não tem problema. A bibliografia fala isso, mas eu estou te falando como eu gosto de trabalhar. Eu chamo de indicador a hora que eu pego uma métrica e transformo ela no indicador. Então, eu tenho aqui visita, né, sessões. Eu vou trabalhar com uma taxa de crescimento dessa visita. Essa taxa, que já é um percentual, ela é um indicador. Eu sei qual foi o percentual que eu cresci. Perfeito. A partir disso, eu não vou olhar para um único indicador. Quando eu fiz aquele acompanhamento do Big Brother, que você até teve lá na minha palestra, eu não usei um único indicador. Eu usava mais de um. E eu, muitas vezes, acompanhava a métrica no detalhe, o indicador, mas eu combinava todos eles para ter um indicador de performance final. Então, assim, imagina a gente fala assim, minha visita cresceu 50%, você saiu de 1 para 2? Você entendeu? Sim. Não faz sentido. Entendeu? Na verdade não é nem 50%, dobrei, né? Você teve 100%. Mas mesmo assim é desprezível, né? Então, você tem que olhar o número no detalhe, entendeu? Então, eu gosto de olhar o número no detalhe, gosto de calcular, mas eu gosto de olhar a combinação desses indicadores. Porque aí eu tenho certeza que está indo bem. Então, vou dar um exemplo no e-commerce, né? Que eu acho que muita gente talvez vai ser fácil de compreender. Eu olho só a taxa de conversão da venda? Não. Eu deveria olhar a taxa de conversão, eu deveria olhar se essa venda cresceu. Qual é a taxa de crescimento dela? Eu deveria olhar a taxa de crescimento da receita. Eu deveria olhar se eu tenho uma taxa de crescimento do ticket médio. Porque imagina que você tenha um ticket médio que caiu, mas a sua receita aumentou. O que fez o seu ticket médio cair e a sua receita aumentar? Você vai lá, tem um cenário X. Esse cenário é positivo ou é negativo? Aí você vai dizer, esse cenário não é tão ruim. Por exemplo, se caiu o ticket médio, provavelmente deve ter aumentado as suas vendas. Você deve ter mais vendas com valorzinhos menores, mas que no total gerou uma receita grande. Se amanhã você perde algumas vendas, você não sofre tanto no seu e-commerce. Com certeza. Agora, você tem sei lá, a sua receita até aumentou, seu ticket médio cresceu, mas a sua venda caiu, é sinal que você está vendendo muito mais em cada um. E aí, se uma venda daquela cair, deixar de acontecer, o seu e-commerce está mais comprometido. Então, percebe que a combinação de indicadores vai te dar um sinalizador. Então, eu digo que o KPI mais um sinalizador. Olha, está no vermelho, está no amarelo, está no verde. Então, eu gosto de fazer esta combinação.